Bradesco Seguros está ao seu lado, proporcionando tranquilidade nos momentos mais especiais. No nascimento do filho, na realização de um sonho, na compra da casa ou do primeiro carro. Está junto das pessoas em cada etapa da vida. Na garantia de um sorriso alegre e saudável. E na busca por um futuro pleno e mais tranquilo. Estamos presentes por todo o país, atendendo diferentes perfis, apoiando a cultura e estimulando a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. Muito prazer. Somos a Bradesco Seguros. Temos orgulho de fazer parte da vida das pessoas. Afinal, proteger você é nossa maior missão. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana, mais uma vez aqui com vocês, representando a Maturi. A Maturi, para quem não conhece, nasceu há 5 anos atrás como uma plataforma de recolocação para pessoas de mais de 50 anos. E hoje a gente faz muito mais do que isso. A gente tem a Maturi Services, que é uma plataforma de um marketplace para pessoas com 50 anos. A gente tem a Maturi Academy e a Maturi Jobs. Continuamos ainda com a plataforma de recolocação. E hoje a gente está aqui com um grande parceiro nosso, o Eduardo Lima. Ele é planejador de vida e finanças pessoais. O Eduardo já está com a gente faz tempo, já participou de alguns outros eventos da Unibis Cultural, inclusive o ano passado, né, Eduardo? Sim. Foi no programa Longevidade, a gente fez um workshop aqui também, que foi um sucesso, sempre é. E eu queria, então, passar a palavra para ele. Obrigada, Eduardo. E, mais uma vez, eu estou muito agradecida em, de novo, estar com vocês aqui na Unibis, no programa Longevidade, e agradecendo imensamente a Bradesco Seguros, que é quem faz com que tudo isso aconteça com esse conteúdo maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado de novo por estar aqui. Realmente, sou Maturi, né? Sou Maturi, sou parceiro, estamos juntos, já fizemos bastante coisa junto. E vamos lá, hoje a gente vai trazer um conteúdo sobre planejamento financeiro de uma forma bem sucinta, bem direta, e espero conseguir entregar uma visão legal para os nossos colegas sobre o que a gente precisa fazer sobre planejamento. Tá ok? Vamos. Bom, vocês devem estar vendo aí na tela, eu vou compartilhar alguma coisa aqui para dar uma ajuda visual, certo? Então, olha só, vamos falar sobre planejamento financeiro focado nos Maturis, certo? Então, vamos lá. O que eu preparei hoje? Ó, nós vamos falar o que é planejamento, para todo mundo entender e tentar colocar isso em prática. As 6 áreas do planejamento, e nessas 6 áreas eu vou falar bem direto assim, o que a gente precisa saber e o que fugir. Tá? Bem direto. Prática do planejamento, ou seja, uma ideia para as pessoas praticarem. Tá? Gestão de crise, que nós acabamos de viver uma, ainda estamos vivendo, né? Então, o que fazer quando eu estou em crise? Vamos falar de gestão de risco, que é um assunto que todo mundo pensa que é só seguros, mas não é. E vamos falar sobre limitantes comportamentais que atrapalham as finanças. Tá ok? Vamos lá. Primeira coisa, eu gosto de trazer sempre algumas definições. Eu sou um cara de conceitos. Eu gosto de passar conceitos. Eu acho que as pessoas tendo conceito, elas vão saber fazer de algum jeito. Sem conceito, fica meio capenga. Então vamos lá. Planejamento é um caminho prático para você alcançar e manter prosperidade na vida. Alcançar e manter. Não adianta só alcançar sem manter. Tá ok? Prosperidade é você saber equilibrar presente e futuro através do planejamento financeiro baseado na sua vida. Essa é a questão que eu trabalho tanto, que eu coloco na prática. Planejamento de vida para você saber planejar o dinheiro. Se você não sabe planejar a sua vida, a questão do dinheiro vai sempre ficar, talvez não atingindo o melhor que poderia atingir. Muito além daquela coisa da planilha, de pôr todos os gastos. Não é muito só além. Isso, né? Muito você além. Tem que olhar a minha vida
sua vida inteira e perceber como é que você age junto com isso, é isso? Perfeito, perfeito. E é isso que eu espero mostrar hoje. O quão profundo é esse assunto e o quanto a gente não pode renegar certas coisas. Olha, eu vou te falar, Ana, não vai ter nada assim que seja tão novidade aqui, certo? Mas são coisas que a gente nunca ligou e nunca foi a fundo. Então é isso que eu pretendo trazer hoje para vocês, tá ok? Então a primeira coisa é o que é planejamento. Já dei aqui 2 definições que eu gosto que envolvem prosperidade e vida, tá ok? Aí, para todo mundo que está em casa, que vai assistir isso, eu gosto de fazer esse teste. Sempre faço ele. Que é, vão me planejar. Primeira coisa que tem que saber é como é que eu estou me vendo. Então, como é que eu me vejo? Então, olha só, vocês vão anotar, vão dar nota de 0 a 10 para cada uma dessas perguntas. Então, vai fazer assim, ó, planejamento, interrogação. Dê uma nota sua para você, se você é casado, se você tem família, ou seja, para o seu núcleo. Qual é a tua nota para planejamento? 0 a 10. Vai lá e anota. Depois, você tem objetivos claros, detalhados e externados num caderno, na lousa, em algum lugar? Você tem? Dá de 0 a 10 para eles também. Ah, eu tenho mais ou menos, eu tenho só os principais. 0 a 10. É teu critério, mas tem que responder. Controle de finanças. 0 a 10. Papo de grana. Como é que é o papo de grana em casa? Ah, mas eu sou sozinho. Pensa em você. Quando você tem que falar com você mesmo sobre dinheiro. 0 a 10. Dá uma nota. Influências externas. Amigos, todos nós somos influenciados, muito ou pouco, mas nós somos. Seres humanos são influenciados, certo? Dê uma nota. Se a sua influência você acha que é boa, eu tenho aquele cunhado que sempre me influencia e eu acho que é bom. Dá uma nota alta. Agora, se acha que a sogra fica falando, só atrapalha, dá uma nota baixa. Tá bom? Influências externas. E processo de decisão. Pensa assim, ó. A hora que você precisa decidir sobre dinheiro, uma compra. Pensa como é que foi a compra da última geladeira. Putz, foi um inferno, porque um queria uma coisa, outro queria outra, não consegui chegar num consenso. Como é que é esse processo para você? Dá uma nota. Tudo bem? Façam isso para cada um dos itens. Dê a sua nota. Chegou no final, soma todas. Soma todas e aí eu vou dar a escala para vocês, que vai aparecer aí. É o seguinte, você somou suas notas? Se deu acima de 51, ótimo. Entre 31 e 50, médio. Abaixo de 30, atenção. Então aqui já é uma primeira coisa que eu gosto de falar para você se situar em planejamento. Tá? E eu vou falar sobre os 3. Quem deu ótimo então, nem precisa assistir mais a live, vou embora, acabou? Não. Cuidado. Quem deu acima de 51, só verifica, checa se você não está aquela figura do gatinho em frente ao espelho e vendo um leão, entendeu? Porque como eu me vendo, eu posso estar me vendo acima do que eu sou. Então esse é o cuidado para quem deu nota alta. Legal, já é um bom indício, mas é legal checar, tá ok? De 31 a 50 é a média. Qual é o problema da média em matéria de finanças, em matéria de planejamento? É o limbo. A gente está na média. E o médio é aquela coisa, eu não estou tão bom, mas não estou tão ruim. Isso é perigoso na vida. Né? A classe média, né? Você sempre fica muito no fio, então isso é perigoso. Quem deu médio, legal, mas cuidado para não ficar muito no médio. Né? E o médio é uma faixa grande, né? Você pode estar mais perto do atenção ou mais perto do ótimo. Mas de qualquer forma, o médio ele não pode sossegar. Agora, quem deu abaixo de 30, você está se vendo numa nota baixa. Pode ser também o efeito de você estar se vendo muito mais negativo do que você é, mas em geral já é atenção. O que é a atenção? Eu preciso ir atrás. Essas 6 perguntas, algumas delas já te dão um norte do que você precisa fazer e melhorar. Tudo bem? Então aqui eu gosto de trazer esse teste rápido para você se localizar em matéria de planejamento. Tá bom? Façam, é importante e prático. Tá? Agora, eu gosto de brincar o seguinte, dentro desse tema, o que é planejamento, eu gosto de falar que planejamento é igual saúde. Saúde é assim, ó, tem o preventivo, o reativo e a crise, certo? O melhor sempre é o preventivo. Todo e qualquer médico, a medicina, ela vai falar que o preventivo é sempre o melhor.
Então eu elenquei ali, planejamento é igual saúde. O preventivo, ele é mais barato, menos dolorido, mais eficaz. Você vai ter mais tempo para poder ter resultados e a sua satisfação é maior. O Edu, você falou isso, agora eu lembrei de uma médica, acho que era a doutora Fabiana, que fez uma live com a Maturi agora, e ela tocou exatamente nesse assunto. Ela falou assim, ó, façam as contas, é muito mais barato prevenir do que você ficar doente e ter que gastar. Então, fica a dica também, Fica a dica, não é? Isso é por isso que eu falo que planejamento é igual saúde nesse aspecto. Todo cara de saúde vai falar isso. O preventivo é esses itens que eu listei. Então, planejamento, cara, faz antes. Não espera ficar rico, não espera ficar pobre, não espera ficar endividado, não interessa o seu estado financeiro, eu sempre falo isso, né? Você pode estar devedor, 0 a 0 ou superavitário. Todos precisam de planejamento. E o preventivo é sempre melhor. Tá bom, circunstâncias da vida não deu, aí você vai para o reativo, certo? Então é igual saúde, eu brinco assim, é igual, vamos dar um exemplo de saúde, colesterol alto. Eu tô meio ali, então você vai no médico e ele fala, olha, por enquanto, preventivo, cara. Vai lá, fecha a boca, faz exercício, se alimenta melhor. Você não precisa de remédio, então, quer dizer, eu não vou gastar tanto. Não fiz, né? Não fechei a boca, não fiz exercício, vai para o reativo. Você volta lá, doutor, agora o colesterol subiu num nível, o que vai acontecer? Sozinho não consegue mais, então o reativo é mais caro, você vai ter que pagar remédio. Certo? Você não quis pagar quanto ele vai ter que pagar remédio. 2, é mais dolorido? Além de não só o bolso dói, mas você pode ter, é chato, né? Medidas preventivas, assim, são mais leves. O reativo, pode ser que você tenha reação, pode doer mais, né? Então, por isso que eu falo que é mais dolorido. A eficácia já é duvidosa. Por quê? Eu posso reagir bem a um remédio, você não. Então, já começa a entrar numa área meio estagnação, né? Eu tenho que tomar remédio, então eu fico meio que dependente, eu estagno daquilo. É uma reação do quem já vai para o reativo. Planejamento é a mesma coisa, tá? E frustração. Eu tomo remédio e não vai, então pode cair numa onda de frustração. Quem tem problemas financeiros, né? Vai para o reativo e tem que tratar a dívida, e tem que tratar um monte de coisa, e não conquista o objetivo. Isso vai te dando uma certa frustração. Então essa é a parte reativa, mas ainda não é a pior. A pior, o reativo não deu certo, não tomei remédio direito, né? Não me empenhei. Aí você vai para a crise. O que é a crise? Fazendo a metáfora com o colesterol, tá bom, então você chega no médico, o cara fala, olha, agora tem que operar. E aí, na crise, fazendo essa metáfora com o planejamento, o preço é imprevisível. Por quê? Você não sabe que complicação pode dar. Você sabe que é mais caro, mas é imprevisível. 2, não tem garantia. Eu brinco assim, né? O melhor cirurgião do mundo, ele não garante que você vai sair 100% de uma cirurgia. Então a mesma coisa com planejamento. Se você deixar chegar muito longe, lógico que tem como, mas vai ficando cada vez mais fundo, certo? Então a garantia não dá. Se você fizesse o preventivo, a garantia era muito maior. Todo mundo entende isso, né? O risco passa a ser total seu. Total, você deixou chegar na crise. Então, vai ter ajuda, tudo, mas o risco para você é muito maior. Sobrou demais. Acaba ficando o seguinte, quando você está em crise, o que vier é lucro. Eu deixei estourar, então agora o que vier é lucro. Pô, não é legal para a tua vida isso, né, Ana? E qual que é teu foco na crise? Sobreviver. Então, em planejamento, é exatamente a mesma coisa. Tem jeito, tem salvação, mas você quer planejar, você quer arrumar a sua vida só para sobreviver? Não, né? A gente quer conquistar o objetivo, a gente quer ter qualidade de vida, tudo isso. Então, eu faço essa brincadeira do planejamento igual à saúde para provocar as pessoas a se planejarem. Sabe? Na nossa cultura, a gente tem uma cultura muito fraca de planejamento. Então, vamos provocar. É muito parecido com saúde. Vamos atrás, certo? Que tem jeito, tá ok? Você falou em cultura, eu vou aproveitar aqui. Diga. Brasileiros, né? Nós brasileiros não gostamos de falar de dinheiro, né? A gente fica assim, não fala de dinheiro. Eu fui ensinada, não fala de dinheiro na frente dos outros. Sim. Não negocia, não diz que você não tem. Exato. Né? É complicado isso. Muito complicado. Porque vem do inconsciente, né? Total.
que é a área que eu trabalho bastante, né, a psicologia econômica, como que o dinheiro nos afeta. E isso tem a ver com aspectos culturais, sem dúvida, como você mencionou, é meio que uma vergonha, e eu não gosto de me revelar, sabe? Assim, nossa cultura, temos que entender e ver o que está afetando para poder melhorar, certo? Então, planejamento também é igual saúde, tá ok? Preventivo, reativo e a crise. Os três têm jeito, sempre o melhor é o início, tá bom? E no fundo, ó, eu faço esse joguete para ficar visual. Todo mundo quer um monte de coisa. Então, ó, o primeiro o quadradinho é o nosso orçamento, tá? Da esquerda para a direita lá. Aí as pecinhas é tudo que a gente quer. Eu quero casa, eu quero viajar, eu quero filhos, eu quero aposentadoria, tá tudo solto. O que a gente tem que fazer? Pegar essas pecinhas e enfiar dentro do quadrado que é o nosso orçamento. Aí a gente vai pro do meio, a gente tenta, mas não fica bom, né? Fica coisa para fora, a gente não consegue aliar. Planejamento é o quê? Para encaixar tudo dentro do orçamento. Não existe mágica, mas existe técnica e saber o esforço correto. Tá ok? Mas eu faço essa brincadeira com o quebra-cabeça para dar uma ideia muito legal. Planejamento é fazer isso. Eu quero encaixar tudo dentro do meu orçamento. Tá ok? E é possível, né? É possível. De novo, não é fácil e não existe milagre. Mas existe técnica e existe saber fazer o esforço correto. Isso é uma coisa que eu falo muito para todo mundo. Meus clientes escutam isso direto. Você tem que saber fazer o esforço correto. Aí você consegue chegar naquilo. Tá ok? E por último, para falar esse tema, o que é planejamento, tem uma frase do Amir Klink. Todo mundo conhece o Amir Klink. Quem não conhece, é só buscar que você vai achar muita coisa legal. Eu uso essa frase no meu cartão de apresentação. Tá? Planejamento é você estar pronto para alterar o plano a qualquer instante e seguir tudo bem. O resto é planilha. E a gente fica muito preocupado com planilha. Fica muito preocupado com aplicativos. Eu vou falar disso na sequência, né? Mas, cara, a essência do planejamento, Ana, é você saber corrigir rota. Existe uma ilusão também sobre planejamento, né? Aquela história de planejo, executo e vejo resultado. É muito linear, muito cartesiano, a vida não dá essa liberdade para a gente. Então, eu trago para as pessoas o conceito que planejamento é um processo. Você vai fazer sempre. Por quê? Porque sempre vai vir alguma coisa na tua vida que você vai ter que saber corrigir rota. E se você tem uma mente planejada, você vai conseguir. E é isso que é planejamento. Planejamento não é estático, planejamento é dinâmico, é um processo. Como a vida, né? Exatamente. A vida não tem, a vida muda o tempo inteiro e Totalmente. Você precisa saber. Entender e saber. E o teu planejamento serve para isso, né? E ali, como a gente tem um tempo limitado aqui, eu deixei no meu site, tem uma área, acessem, está sempre mudando ali, mas tem testes e análise ali que são fáceis de você fazer, que nem agora eu fiz um para a pandemia, Ana, que é um teste para as pessoas se situarem o impacto financeiro da pandemia. E eu preciso me situar. Tem gente que foi muito, tem gente que foi mais ou menos. Façam, vocês recebem uma análise grátis, assim, eu faço de gosto isso, com recomendações práticas, ok? Nada de só mandar um gráfico. Não, façam esse teste que está nesse link, tá? E vocês vão receber a sua avaliação, tá? Porque ele é um teste prático, com recomendações. Ó, que legal, então eu vou ler aqui, ó. O site é fiquebemdevida.com.br testes e análises. Se você for no site, já vai ter lá testes de análise, eu só coloquei o link completo. Que legal. Tá ok? Para ajudar as pessoas a se situar, que é muito importante no planejamento. Eu preciso saber onde eu estou, como eu estou, para saber para onde eu quero ir. Tá ok? Muito bem, então isso foi o que é planejamento. Agora, eu quero falar, Ana, eu trouxe aqui 6 áreas de um planejamento financeiro que as pessoas sabem, mas não sabem a fundo. Então eu quero aqui trazer. E eu quero fazer uma coisa bem dinâmica, que é o básico que as pessoas têm que saber e o que fugir. Tá ok? Então eu vou fazer um resumão aqui, que essas áreas são trabalhadas a fundo, mas eu quero trazer nesse workshop para as pessoas terem noção e poderem ir atrás até depois. Tá ok? Primeira delas é gestão financeira. Eu vou começar no sentido... O que é gestão financeira? É você saber controlar teu orçamento, é você saber o teu poder de poupança. Nossa, eu não tenho nada. Então,
Controle do orçamento vai te levar a isso. É você conseguir fazer a gestão do teu dinheiro, é saber para onde ele vai. Entendeu? E muitas vezes a gente não sabe. A gente fica fazendo, eu vou falar depois sobre aplicativos, tudo isso, mas a gestão financeira, o básico que você tem que saber, ela é controle, né? Tem uma máxima da administração que é, você não gerencia o que você não controla. Então você tem que ter controle. A gestão financeira vai te dar meios para isso, tá ok? Então o básico, eu tenho que ter controle? Tenho. Mas controle não é gestão. Então, e eu vou falar disso na sequência, como fazer a gestão financeira? Basicamente, Ana, o que você tem que saber? Gestão é você extrair informações. Tá ok? Se eu não faço a gestão, eu tenho só uma coleção de números lá. Seja na planilha, seja no aplicativo, onde for. Tá ok? Então, gestão financeira, o básico é saber isso. O que fugir de gestão financeira? Gente, foge de dicas automáticas. Isso vale para tudo, mas me fala um aplicativo que funciona, já testei tantos, então não é aplicativo, é conceito. Então, o que fugir? Para de fugir do real problema. Às vezes o real problema é você não ter conceito, é você não entender o porquê você está fazendo isso, aí você vai largar. Tá ok? Então, gestão financeira de uma forma bem simples, eu quero passar tudo, tenho muito conteúdo, então eu vou fazer esse resumão, tá bom? Gestão financeira é isso. Aí nós vamos para a gestão de riscos. Básico a saber, gestão de riscos, Edu, é seguros, não sei o quê. Mas não é só isso. Tem uma outra área, Ana, que eu sou especialista em riscos também, e eu trago muito isso. Essa é outra área que na nossa cultura também é fraca. A gente não sabe medir risco. A gente sabe que a gente corre risco, mas a gente não sabe medir isso, nunca foi ensinado. Então, gestão de riscos, além de você achar uma proteção, um seguro correto, que tem profissionais no mercado para isso, também é você saber avaliar os seus riscos, sabe? E isso é muito importante. Então, o básico a saber de gestão de riscos, eu preparei hoje uma sessão só para isso, então eu vou deixar para falar lá, tá? Vou mostrar para vocês o início para as pessoas fazerem, tá ok? E o que fugir? Eu diria o seguinte, não tenha medo de medir riscos. Não pode fugir de risco. A gente já corre. Empurrar para debaixo do tapete, né? Fazer vistas grossas, não é o melhor. Tá bom? Mas a gente vai entrar na sequência, eu vou voltar a falar de riscos, detalhadamente. Planejamento tributário. Isso é uma coisa muito legal. Bom, todos nós sabemos que temos que pagar imposto. Ninguém foge de impostos, né? Ninguém que trabalhe legalmente foge de impostos, tá ok? Em planejamento tributário, o básico a saber... O nome disso, planejamento tributário, é que existem técnicas legais de você se organizar para ver se é possível você pagar menos imposto, ou seja, se você está desperdiçando imposto. E tem N circunstâncias, né? Os matures que são, agora tem uma veia empreendedora, né? Muito boa, então, tem técnica para isso, que vai afetar tanto a PJ quanto a PF. Pessoa física e pessoa jurídica. Então, planejamento tributário está dentro da área de planejamento. Para quê? Para que você tenha informações se é possível verificar uma diminuição da carga tributária ou se eu estou pagando a mais. Tem os dois casos. Isso dentro do legal. Aí o que fugir? Foge do jeitinho brasileiro, gente. Nós estamos em 2020, cada vez mais. Tem uma questão ética que eu prezo. Sou planejador, eu tenho um código de ética a seguir, mas mais que isso, se a gente quer mudar o nosso país, tem que começar pela gente. Então, essa questão tributária, eu falo o seguinte, foge de solução mágica, solução fácil, foge do famoso jeitinho brasileiro, certo? 2020, amigos, nós estamos numa era em que as informações estão cada vez mais automáticas. Então, cada vez mais vai ficar difícil. Por quê? Está muito fácil e muito rápido cruzar informações para pegar possíveis desvios. Então eu não aconselho, tá ok? Foge disso. Planejamento sucessório. Este é um ponto, Ana, que eu fiz questão de trazer. É muito importante para os matures, para todo mundo, mas para quem é mature, mais ainda. Por quê? O que é o planejamento sucessório? Então vamos explicar. É quando há sucessão de patrimônio. Tá ok? Então, uma geração vai passar patrimônio para outra. Quando que isso pode acontecer? Em vida ou em morte.
Tá? Então, o planejamento sucessório, ele é um assunto meio tabu também e meio esquecido no Brasil, porque, sem dúvida, ele é delicado e ele é complexo. Ele é delicado porque ele envolve questões sentimentais, né, de família, e ele é complexo porque ele envolve muito imposto e tem muito jeito de ser feito, certo? Por isso que planejamento é você se preparar antes. Então eu quis trazer esse tema para todo mundo conhecer ele e todo mundo ou já teve que lidar ou vai ter. Por quê? A gente não fica para sempre. Então, quando há uma sucessão, quem já passou por isso sabe. Quando meu avô faleceu, nossa, deu um trabalhão. Então, aquele trabalhão é planejamento sucessório, que muitas vezes dilapida patrimônio. Por isso que o planejamento é para ajudar nisso. Tem consequências seríssimas. Então, volto a falar, é delicado, é complexo, mas a gente precisa estar ciente, porque nós vamos lidar com isso. Outro tabu que é importante a gente tirar da frente, né? Exatamente. Essa a questão da quebra de paradigmas, começar a pensar de outras formas. Exato. Então, falar de morte, sim, todos nós Sim. vamos morrer. A gente Todos não nós. tem outra... Exato. Não existe outra saída. Não né? tem. Todo mundo vai morrer. Não tem. Então, o que é inevitável, o que eu tenho que fazer? Me planejar. Então, o básico a saber é isso, tá? Como eu falei, é um assunto complexo, delicado, mas eu tenho que me planejar e tem várias formas de fazer isso, tá? Um bom profissional, um bom planejador, um bom advogado, um bom contador vai saber fazer isso, certo? E às vezes eu trabalho com a junção de todos eles, para que o trabalho seja bem feito. Então, o básico a saber é que não adianta empurrar. Você vai ter que lidar com isso. Quanto antes você puder, lógico, cada um na sua situação, mas você vai ter ganhos patrimoniais. E eu falo, o básico a saber para os matures, né? Quem vai passar o patrimônio? Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Não, eu quero ajudar a minha família. Então se planeja. Senão, o seu objetivo não vai ser alcançado. Então eu falo para os mais velhos isso, né? Para quem vai deixar a fazer a transmissão, planeje-se. Porque senão, o teu objetivo pode ser que não seja alcançado. Eles ficam com uma dor de cabeça Dor de cabeça enorme. Né? E aí, aquela coisa, eu queria deixar para ajudar todo mundo, você não vai estar mais aqui e não vai ajudar. Então tem que se planejar. Esse é o básico a saber, tá ok? O que fugir? Justamente de empurrar para baixo do tapete. Eu sei que tem famílias que têm problemas, tem famílias que... Mas não adianta. O que fugir é, na minha opinião, deixar para a última hora. Foge de deixar para a última hora. Tem uma, para nós, né, que esse termos, né, só para ficar claro, quando você faz um planejamento sucessório em vida, são doações, e existem muitas formas de fazer doação. Quando você faz em morte, surge o processo do inventário. Então, para quem faz planejamento sucessório, é o seguinte, o que fugir? Fugir do inventário. O inventário é mais caro, ele é mais problemático, e a pessoa que tinha vontade não vai estar mais aqui. Então, o que você está dizendo é que a melhor coisa, tanto para pagar menos imposto, Sim. quanto para os entes queridos, ou para o futuro, é doe em vida. Faça o seu planejamento sucessório ainda em vida. Esse é o que eu recomendo. E o que fugir é deixar isso... fugir do inventário. Não é um testamento, né? Não. Testamento é uma das formas de planejamento sucessório, tá? Por isso que é um pouquinho complexo. Mas basicamente é isso. O que fugir, eu recomendo, se possível, não deixe entrar em inventário, tá? É mais caro, mais problemático e você não vai estar aqui. Super dica, hein? Legal? Aposentadoria. É um ponto, porque, de novo, vamos ficar velhos. Com sorte, vamos. Exato. Né? Então vamos planejar para isso, para ajudar essa sorte, né? Qual que é a tua parte? Ou ajudar a sorte. Então, gente... O que básico a saber da aposentadoria? Também é um assunto complexo, também é emocional, certo? Lógico, todo mundo sabe disso. E também é um aspecto, Ana, que eu gosto de trazer o seguinte, existem limitações do ser humano sobre a aposentadoria. Então, eu costumo falar o seguinte, eu gosto de citar uma pesquisa científica que foi feita no Canadá, e quem quiser eu bando a referência, que eu não gosto de falar sem dar o link, né? Mas é que aqui não tem como. Rapidinho, ó, eles fizeram uma pesquisa para medir padrão mental. Eles pegaram um grupo de pessoas e falaram, por favor, pensa num estranho. E mediram um padrão mental.
Agora, por favor, pense em você daqui 20 anos e medir um padrão mental. Conclusão, o cérebro humano, ao pensar nele mais velho, ele ativa padrões mentais igual a pensar num estranho. Você liga para um estranho? Não. Esse é um dos problemas da aposentadoria. Nós, com 20 anos, a gente nem pensa nisso. 25, não, cara, eu estou bombando. 30, mas e aí, quando? Aí, mature, né? Então agora está na hora de pensar. Eu com 50 também não penso, não. Então, mas a gente tem que saber pensar. E isso, Ana, tem uma coisa que eu trabalho muito, o conceito de aposentadoria. Vamos mudar isso. Aposentadoria não é enfiar um chinelo e ficar inútil. Não, vamos mudar esse conceito. Muito pelo contrário, eu tenho uma vida inteira. Exatamente. Pra fazer. A Mature Com certeza. tem essa nova percepção e espalha isso, né? Então vamos trabalhar isso. Trabalhando isso, você vai saber o que planejar, certo? Então, o básico a saber sobre a aposentadoria. O quanto antes, melhor. Mas agora eu já estou com 60, 50. Nunca é tarde. Nunca. Tá? Por quê? Vai ser você. Não adianta, o cérebro não ajuda, tudo, mas vai ser você. Então você tem que saber se planejar e tem formas para isso, tá ok? Então o básico é saber. E tem várias formas, tá? Como o conceito de aposentadoria está se transformando, as formas de fazer também se transformam, tá ok? Não é igual era na geração anterior dos nossos pais, por exemplo, que era uma coisa meio formatadinha. Hoje em dia nós estamos ampliando esse conceito, tá ok? O que fugir? Então eu vou ser direto aqui, tá? Lógico, eu estou dando aqui pontos para provocar as pessoas, mas basicamente, foge de acreditar que pagar uma previdência privada já é suficiente. Não é. Previdência privada é um ótimo produto? Sim, é um produto financeiro que você compra com o fim de aposentadoria. Perfeito. Só que ele é um produto complexo e a gente não foi ensinado a analisar ele. Então, Ana, eu pego muitos casos de pessoas que têm e confiaram demais, não checaram, ou seja, não houve planejamento. Eu simplesmente paguei, não planejei nada. E acreditei que aquilo ia dar certo. Então foge disso. Certo? E foge também de deixar, assim, o quanto antes é sempre melhor. Não interessa a tua idade. Começa. Né? Então foge de ficar postergando esse assunto. Certo? No Brasil, a questão da aposentadoria do governo é um problema. Todos sabemos disso. Já está dando indícios, né, fortes. Então, eu sempre recomendo para os meus clientes o seguinte. Se, quando chegar a tua vez, ainda tiver aposentadoria do governo, considera ela como um bônus, como um plus, certo? Mas faz a tua. Faz a tua. Ajuda. Mas eu não tenho condições, nossa, eu entrei num site, fiz um cálculo, dá um valor absurdo. Calma, calma. Não é tão simples assim, mas tem jeito de fazer. Certo? E é isso que a gente trabalha em planejamento, tá bom? Então, foge desses conceitos antigos e foge de acreditar em não vai virar 1 milhão, um absurdo, vai virar uma fortuna que vai me manter. Não, eu tenho que ter certeza. Certeza e não desesperar, né? Não desesperar. Porque tem muita gente que fala, meu Deus, eu não fiz, estou atrasada, e agora não vai dar, e agora não vou fazer... Não, tem jeito. Exato. Tem que olhar para a realidade e seguir um caminho, traçar um caminho, planejar. Exato. Você não pode desistir. Eu vou falar isso no final, a hora que eu falar dos limitantes, um deles é esse. Não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Você que talvez não saiba ou não queira pagar o preço. Mas tem. Sempre tem. Tá ok? Então, 6 áreas, fiz e por último, investimentos. Tá, legal, eu planejo tudo isso, vida, que lindo, mas a vida materializa-se através de dinheiro, né? Então, gente, a questão de investimentos é uma área que é muito trabalhada também no planejamento, porque ela é a prática do que você planejou. Ou seja, onde eu vou pôr o meu dinheiro para aposentadoria? Onde eu vou pôr o meu dinheiro para, sei lá, para o meu... Como é que vai ser isso? Então, nessa parte, o básico a saber. Tem muito produto financeiro, certo? Minha filosofia, que é isso que eu aplico na prática, Ana. Por isso que é planejamento de vida e finanças. Você não vai saber escolher direito o produto financeiro
se você não tiver um planejamento, se a tua vida não estiver mandando para onde ele vai. Então isso é um perigo, certo? Então tem que saber o seguinte, o que você quer? Ah, eu quero baixar a cabeça, trabalhar e ganhar muito. Talvez não seja o melhor. Então, a hora que você faz isso, essa tua mente vai guiar os teus investimentos. Cuidado. Planejamento, vida tem que mandar no dinheiro, não é? Então, é aí que vai dar a escolha. O que fugir nos investimentos? Gente, feijão mágico. Não existe. Atalhos, cuidado. O atalho, às vezes você atola, tá? Sai mais caro. E promessas. Cuidado, o mercado está muito cheio de promessa, tem muito produto, né? Eu brinco, a sopa de letrinha dos produtos, né? CDB, LCI, LTN, blá blá blá. Putz, o que é isso então, cara? Foge. Tá? Ou o seguinte, eu vou voltar a falar disso, mas é assim, tem uma lei na natureza que é sem esforço, sem recompensa. Então, muito cuidado. Quando te prometerem muita recompensa com pouco esforço, foge. Tá ok? Checa. Mas, em geral, não vai de primeira, não. Tá bom? Dá uma fugidinha, dá uma olhadinha, depois você volta. Quando a esmola é muita, né, o santo tem que desconfiar. Exato. Mas é que tem momentos na vida, né, que a gente está muito frágil, que pode ser que a nossa guarda esteja mais baixa, né? Então, fico alerta. Não existe. Tá? Não existe. Tudo bem? Vamos lá, então. Estamos indo para a prática, né? Então, agora eu quero dar aqui uma visão de tudo isso que a gente falou, essas áreas, tudo. Lógico que elas se intercalam, mas eu quero dar aqui uma visão prática, tá? Então, na prática, como é que eu começo a me planejar? Orçamento. Orçamento. Se você não souber para onde vai o dinheiro, vai ser difícil. O que eu posso falar sobre orçamento? Tem 10 milhões de modelos na internet. 10 milhões de aplicativo. Tá. Todos são bons se você tiver conceito. Um vai ser melhor aqui, ali, uma funcionalidade, tem que ter conceito. Qual é o conceito? Orçamento é controle de gasto e receita? É. Mas para que eu faço isso? Que eu falei lá, só controle é chato pra caramba. Muito chato. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo isso. Por isso que está dentro de uma coisa maior que chama planejamento. Se eu souber por que eu estou fazendo meu orçamento, eu não vou desistir dele. Não vai ser chato. E aí vem a questão da gestão. Eu tenho que saber tirar a informação do meu orçamento. Certo? E aí sim eu vou ver valor nele. Tudo bem? Tem que começar por aí, não adianta. Número 2, reserva de emergência. Eu gosto de chamar, que reserva de emergência é o que todo mundo conhece, mas eu gosto de chamar de reserva da paz. Reserva da paz. Reserva da paz. É o seguinte, vou ser bem resumido e direto aqui. Essa pandemia mostrou o quanto é importante a gente ter uma reserva. Todo mundo sentiu isso. Quem já tinha, testou a que tinha. Quem não tinha, sofreu na pele. Gente, é o segundo ponto, tem que ter e acabou. Legal, Edu, como é que eu faço? Primeira coisa, você tem o seu orçamento? Então você sabe para onde o dinheiro vai. Quanto que eu tenho que ter, né? Que muitos gurus falam isso, tem informação pra caramba na internet, né? E eu falo o seguinte, o meu critério de um planejamento, lógico, eu tenho um critério muito profundo, porque o meu trabalho de planejamento, eu vou conhecer a pessoa, tá? Mas, para não ficar sem resposta, eu falo o seguinte, o pessoal fala para ter 6 meses do que eu ganho na reserva. Lógico, quanto mais melhor, né? Só que faz o seguinte, pega principalmente os teus gastos, que eu chamo que são gastos que são inevitáveis. Então pensa, você precisa morar, você precisa comer, e você precisa, sei lá, fazer um curso para se recolocar. Pagar o plano de saúde. Então, soma pelo menos esses que são os inevitáveis. Vai dar um valor. Pensa o seguinte, numa emergência, são esses que você vai ter que manter. Por um certo tempo. E aí, gente, faz o quanto der de início. Que absurdo. Não. Tenha alguma reserva, é melhor do que não ter nada. Começa assim. Então, o primeiro passo, comece assim. Depois, dá 6 meses, atinja 6 meses. 6 meses é o ideal? Não, o ideal é quanto mais melhor. Né? Tenha 1 ano, poxa, 1 ano, beleza. Aí nós vamos chegar a níveis avançados, que nem eu faço no meu trabalho. Ô Edu, eu vou fazer 2 perguntas que eu mesmo tenho dúvidas, eu tenho certeza que um monte de gente tem também. Manda. A primeira pergunta é, vamos supor que eu tenha a minha reservinha lá, né?
Hoje em dia, a gente vê várias empresas, bancos e tal, falando, olha, uma super oferta de pandemia, vamos negociar a dívida. Só que a única coisa que eu tenho é a minha reserva financeira que eu suei para fazer. Essa é a primeira. Certo. A segunda é, reserva financeira é um troço que a gente pensa que tem que estar na mão, né? Vai para onde? Isso para a poupança? Boas perguntas. Primeira, estou com dívida. Eu tenho uma reserva. Uso ela para pagar a minha dívida? Para não ficar em cima do muro, tá? Não. Não. Por quê? Porque você tem que entender a sua situação antes. Pode ser que seja uma boa, pode não ser. Então, para não falar depende, eu já falo não de cara. Por quê? Se ela é a reserva de emergência e você paga a dívida, você vai estar exposto. Você pode? A tua situação te permite? Então, isso o teu planejamento tem que responder. Tá? Então, a princípio, reserva é para emergência. A dívida foi uma emergência que você está levando agora, certo? Então, nós vamos ter que tratar a gestão da dívida. Vou precisar de mais informações para responder uma pergunta dessa, tá? Mas eu fui ousado aqui em falar de cara, não. Tá? Você não vai se descobrir totalmente, porque assim, Ana, pode ser, o banco está dando um descontaço. Legal, mas como é que está a tua situação? Porque não adianta nada você aproveitar esse desconto e daqui 2, 3 meses você voltar a fazer dívida. Você não vai ter reserva. Você entendeu? Então, muito cuidado nessa hora. Tá? Não estou falando que não é para pagar dívida. Certo? Mas usar a reserva para pagar a dívida vai demandar planejamento. Tá ok? Receba e faça direito. Exatamente. Não vai fazer uma coisa agora para depois ter que refazer de novo. Certo? Cada caso é um caso, sem dúvida. Tá? Então, por favor, não estou incentivando aqui ninguém a fazer nenhuma besteira. Nem ficar sem pagar dívidas e nem também se comprometer usando a sua reserva, se é uma coisa que você vai precisar. Tá? E eu costumo falar, Ana, nesse conceito, que a reserva de emergência, a reserva da paz, ela é um seguro para o seu planejamento. Você está contratando um seguro que você mesmo fez. Por quê? Pensa assim, se eu tenho uma reserva e acontece uma emergência, um desemprego, uma saúde, um acidente, qualquer coisa, esta reserva vai cobrir esse período para quê? Você quer um planejamento para atingir o objetivo. Então, se você não tem ela, teu objetivo vai ficar cada vez mais longe. Então, ela te ajuda a passar um período de emergência, um período difícil, que talvez não abale tanto o teu objetivo. Tá? Então, esse é um dos motivos fortes que eu coloco ela como segundo colocado. Tudo bem? Sua segunda pergunta foi... Onde é que a gente deixa Onde ela? coloca? Isso, todo mundo fala. Bom, os Matures já estão... Faz tempo, né? Quem não vai atrás, que a gente tem material muito bom. Eu já dei um workshop aqui no ano passado que eu falei disso. Vou repetir. Para o básico de você escolher um produto financeiro. É uma tríade. Risco, rentabilidade e liquidez. Certo? Eu tenho que analisar esses 3 pontos para saber onde colocar o meu dinheiro, tá? E como é que funciona essa brincadeira? Esses 3, eu nunca vou ter os 3 em condição ideal. Eu sempre vou ter aquela coisa, eu vou ter que escolher um em troca do outro, tá? Então é assim, reserva de emergência. Você pode colocar a sua reserva de emergência num investimento que você vai acessar só daqui 2 anos? Não, porque eu não sei quando vai acontecer. Então, em matéria de liquidez, liquidez é a velocidade que o dinheiro chega na tua mão. Você precisa de uma liquidez alta, ou seja, a hora que acontecer a emergência, eu tenho que ir lá e conseguir acessar meu dinheiro. Então eu já elimino uma tríade. Não pode ser, tem que ter liquidez. Tá, se eu vou ter liquidez, sobra risco e rentabilidade, certo? Posso correr risco com a minha reserva? Assim, vamos lá, vou colocar numa renda variável, que um belo dia tem um escândalo aí no mercado, chego lá, minha reserva está R$10 só. Não posso. Então, se eu não posso correr risco e tenho que ter liquidez, a minha rentabilidade não vai ser a melhor. Só que a reserva não é para trazer rentabilidade, a reserva é para trazer paz. Certo? Então, eu tenho que encaixar num produto que tenha liquidez alta, risco baixo, com a rentabilidade possível. Pronto. Certo? E aí, vamos cair na sopa de letrinhas, tá? Se quiser, depois eu posso até falar uma sopa de letrinhas aí, mas esse é o conceito que a gente tem que seguir. Legal. Tudo bem? Bora. Pilares da vida. Então, vamos lá me planejar. Quais são os pilares da vida? Tem no mínimo 5 que eu falo que todo mundo vai ter que pensar.
Relacionamento, moradia, filho, carreira e aposentadoria. Cara, são assuntos que a gente tem que ir a fundo, certo? Mas por que do relacionamento? A forma com que você se relaciona com alguém vai afetar teu planejamento? Muito. Por quê? Porque existem contratos, existe um monte de coisa, certo? Moradia, todo mundo vai ter que morar em algum lugar. Até o fim da vida. Até o fim da vida. Então, vai cair naquela história. Alugo ou compro? Depende do seu planejamento. Cuidado, não existe um jeito só de fazer isso, tá? Nossa cultura é muito da compra. Não sou contra a compra, mas tem que analisar. Filhos. Filhos é o básico. Em matéria de planejamento, não só para o que você quer para eles, quanto para você não virar um fardo para eles. Certo? Matures, né? Temos que pensar nisso. Carreira. Cara, é o nosso sustento, faz parte da gente, tenho que saber me planejar. Por quê? Para que ela não afete os outros pilares da minha vida. Então tem que estar em equilíbrio, né? Quem empreende, que mature, que está empreendendo agora, sabe, né? Os impactos disso. Então talvez a reserva da felicidade, da paz, para empreender não seja uma boa. Ou ela precise ser bem dimensionada, certo? Também. Ou eu não vou empreender sem ter uma reserva de paz, porque senão eu não vou ter paz, eu não vou ter nem negócio nem paz. Aposentadoria, nós já falamos, certo? Aí eu vou lidar com o dinheiro. Como eu já falei antes, né? Aquela história da gestão financeira, vou ter, dos investimentos. Legal. Aí eu tenho que saber duas coisas. Volatilidade. O que é volatilidade? É aquela história dos juros. Uma hora está alto, uma hora está baixo, que nem agora. Nós estamos vivendo a época a maior baixa de juros que a gente já teve. Certo? Eu tenho que entender os aspectos disso. Certo? E, de novo, o risco. Quanto de risco eu posso correr nesse momento? Isso vai afetar a forma com que eu vou escolher onde eu vou jogar meu dinheiro. Se eu estou empreendendo, se eu preciso fazer alguma coisa, quanto de risco eu posso correr? Se eu não sei avaliar, eu talvez escolha errado. E aí eu vou atrás de dicas, né? E aí eu vou não fazer a melhor escolha possível. E, por último, nessa questão prática, futuro no presente. Futuro no presente é o seguinte: quanto vai custar o teu futuro hoje? Ai, meu Deus, mas eu não estou conseguindo nem lidar. Então, precisa se planejar, certo? Por quê? Nós vamos ter que trabalhar no futuro a questão do dinheiro e do seu estoque. Você ter só imóveis talvez não seja uma boa. Você ter só dinheiro talvez não seja uma boa. Então eu preciso equilibrar isso. E eu trazer o meu futuro para o presente é uma técnica que a gente usa para você conseguir se planejar. Não é para desesperar, é para se planejar. Lembra, não tem solução mágica. E não vai chegar tudo de perfeito. Planejamento não é para entregar uma coisa perfeita, é para entregar coisas que eu tenho que melhorar. Tudo bem? Olho no futuro e haja no presente. Exatamente. Exatamente. Tá? Na prática, olha só. Base da pirâmide. Conheça seu orçamento e seu comportamento. Tá? Fez isso? Coloca para fora o que você quer, de um jeito estruturado. Número 2. Aí eu vou para o 3. Testa o link entre o seu objetivo e o seu orçamento. Por quê, Ana? Muita gente chega em mim e fala o seguinte: eu quero fazer um MBA no exterior. Tá bom. Só que o teu comportamento é, toda semana você está no boteco. Você está mais no boteco do que... Então, assim, o link que eu falo, né? Você quer uma coisa, mas está fazendo outra. Lógico, eu dei uma brincadeira aqui, mas é isso. Você tem que testar se você está coerente à coisa. Está coerente, ou seja, o meu esforço está coerente, então eu vou atingir o objetivo. Aí eu monto uma versão do meu planejamento. Eu vou ter um plano para aquilo, certo? Ótimo. E por último, é que eu vou mexer onde vai o dinheiro. E aí vem a setona vermelha. E isso é o processo a ser seguido na prática. Cada momento da sua vida você vai ter que refazer isso, mas de uma forma prática. Segue essa linha na prática que já é um planejamento. Tá bom? Legal. Eu estou acelerando aqui para a gente conseguir falar um pouquinho de tudo, tá? Vamos ver até onde a gente consegue. Então, para não ser enganado, eu gosto de falar isso, né? Que a gente assiste um workshop desse, para não ser enganado, mais vale um investidor que você se torna que um investimento que você faz. Essa frase é de um amigo meu, que ela vale muito. A gente fica muito preocupado com o dinheiro, mas esquece do seu comportamento. Você ser investidor vai te salvar muito mais do que os investimentos que você faz. Então, ir atrás de dica onde colocar o dinheiro, talvez não seja o melhor. Ganância, medo e impaciência levam a prejuízos. Ponto.
Nós temos que mudar a nossa relação com o dinheiro. Por quê? Lidar com o dinheiro dá trabalho, exige trabalho. Não é tão fácil quanto parece. Tá? Corrida dos ratos. A maioria das pessoas pensam que ganhar mais vai resolver tudo. Você acaba entrando naquela corrida dos ratos. Cuidado com isso. Aquela roda, você não sai do lugar. Você está sendo enganado. Aquela roda. Você está sendo enganado. Todo objetivo para ser alcançado exige um plano e um esforço. Nossa, que frase óbvia. Essa frase está escrita na NASA. Na NASA tem lá. Cara, você quer um objetivo? Eu quero colocar uma nave na Lua. Eu preciso de um plano e saber o esforço necessário. Se eu não sei o plano e se eu não sei que esforço vai fazer, meu objetivo não vai ser alcançado. E lei da natureza, entre o plantar e o colher, existe o regar e o esperar. Você vai contra a natureza? Eu não iria. Vamos lá, para não ser enganado. O que está acontecendo muito hoje? Algumas atitudes e alguns perigos que eu trouxe muito comuns. Escolhi 4, tá? Primeiro, aplicativo de controle de orçamento. Tem um monte. E tem startup, fintech, blá, blá, blá. No Brasil já foi mapeado mais de 800. Legal. Qual que é o perigo? Eu fazer autópsia de gasto, eu brinco. Já foi. Aí você vai lá e faz autópsia nos seus gastos. O que adianta? Então, isso que eu falei, não tem gestão. Então, o perigo de eu ficar muito dependente desses aplicativos, eles são ótimos, mas sem conceito eu vou ficar fazendo autópsia de gasto. E aí já era. Canais do YouTube. Nós vivemos na era da informação, cada vez mais. Tem canais ótimos. Hoje em dia a gente acessa informação de qualidade. Só que eu preciso ter critério. Muita informação gera muita confusão. E eu achar que acompanhar um canal do YouTube só porque é engraçadinho, ou porque foi com a minha cara, ou porque a fala da pessoa me identifica, é perigoso. Qual que é o perigo? Ficar genérico. Na prática, isso ser zero e só servir para o seu subconsciente. Eu acompanho aquele canal. E aí? Né? Então isso é um perigo. Oferta de crédito. O Brasil é o país do crédito. Né? E é o seguinte, a gente acessa crédito com um toque, né? Cuidado com essa nossa cultura. Qual é o principal perigo? Eu usar crédito para coisa de consumo. Crédito tem que ser muito bem avaliado, muito bem analisado para você construir coisas. Agora, se você está usando crédito para consumir, já é um alerta. Tá? E múltipla oferta de investimento. Nas propagandas, na internet, nosso mercado é assim. A gente é bombardeado com, olha, isso é que é um negócio, olha, que lindo. Tá. Ainda mais os matures. Né? Ainda mais mature. Principalmente na oferta de crédito, né? Todo mundo que é mature sabe que enche o saco de empréstimo consignado, quem já é aposentado, então tem linhas especiais. Mas muita oferta de investimento, qual é o perigo? Está alinhado com o meu planejamento? Se não tem planejamento, como é que você vai saber? Isso é um perigo. Tá ok? Gestão de crise. Eu fiz aqui um acrônimo. 4 Fs. Estou na crise, pandemia, perdi emprego, sei lá, gente, é crise. 4 Fs. Primeiro F, freio. Para a espiral negativa. Se eu estou em crise, cara, o nome já diz, não é legal, é crise. Tem muita coisa negativa, ela está puxando a gente para baixo. Eu tenho que pisar o freio e falar, para a espiral. Se você ficar nela, pensando só nela, você vai cada vez mais para baixo. Então a primeira coisa... Gestão, vou fazer uma gestão de uma crise. Freia. Para a espiral negativa. Segundo, força. Cara, já estou na crise, estou abalado. O pouco de força que eu tenho que focar na solução. Foca na solução. E o resto esquece. Eu estou na crise. Eu tenho que achar a solução, então minha energia tem que ser para ela. Aí, vem foco. Tem que ter foco para você ter força. Por quê? Faz o necessário primeiro, o possível depois. A gente quer salvar, estou na crise, eu quero sair da crise e ir para o paraíso. Calma, faz o necessário primeiro, foca nela. E por último, filtro. Né? Tanto para o externo quanto para o interno. Você está na crise, você quer solução rápida, você quer alívio. Eu falo para as pessoas, coloca filtro nos ouvidos, cara, porque você vai ser, esse momento te abala muito, você vai ser facilmente influenciado. Então toma cuidado. E principalmente com o interno, né? Para também de ficar tendo muita dó de você mesmo, né? Eu sei que vão despertar sentimentos, mas esse é o filtro. Tanto do externo quanto do interno, eu tenho que saber filtrar.
estou fazendo uma gestão de crise pratiquinha, tá? Freio, força, foco e filtro. Tá? Foi o jeito que eu achei de fazer isso ficar simples. Tudo bem? E na gestão de riscos, por que fazer? Que é o que eu falei que é a cultura fraca. Para você sair de reativo para proativo, se você fizer riscos, isso vai te ajudar. Você vai ter mais tempo e dinheiro. Nossa, porque o risco só te traz prejuízo. Né? Você tem que saber. Parar de ficar apagando incêndio, que é horrível. E que eu posso ressaltar ali, quem é PF, quem é PJ, mature que está empreendendo, que tem o seu negócio, né? Tudo. Não pode confundir, certo? Então, você saber fazer uma gestão de riscos vai te ajudar a ter sucesso, certo? Porque eu escrevo ali, né, essa frase de um professor meu, dono pobre de empresa rica ou empresa rica de dono pobre, não adianta, certo? E recentemente eu fiz um artigo, entra lá no meu site, esse artigo, me pediram para fazer gestão de riscos para quem tem negócio. Então vai lá, tem vídeo, tem tudo, tá? Aqui ficou como fazer gestão de riscos, identificar, avaliar e plano de ação, tá ok? Na minha matéria lá, nessa matéria tem isso aqui, tá? Que nós já estamos acabando o tempo e eu queria falar de limitantes comportamentais para encerrar, que é o último. Gente, tem que se conhecer, jargão, né? Autoconfiança exagerada. O que é isso? É quando eu tenho uma confiança que eu passo a não enxergar. Tudo que eu enxergo é para afirmar o que eu quero. Está errado. Um outro muito importante, o FOMO, né? É o Fear of Missing Out. É o medo de perder a oportunidade. Mature, né? Está nessa faixa 50. Nossa, surgiu um negócio. O que eu faço? Eu vou perder isso. Calma. Medo de perder a oportunidade leva a gente a tropeçar. Tá ok? Contabilidade mental. Fazer conta de cabeça. Esse negócio vai me dar 10, aí vai custar 2, aí eu vou fazer por 20. Para, gente, não dá para brincar assim, certo? Então, anulação também, né? Aquela coisa da aposentadoria. Agora já é tarde. Já tentei tanto, não vou fazer nada. Anulação acontece. Então, esses limitantes, o nome já diz, vão limitar o teu comportamento. Então, a gente precisa, o quanto antes eu souber deles, eu vou saber contrabalanceá-los, tá ok? E era isso que eu queria trazer para hoje, esse conteúdo. Quantas dicas legais, Edu, obrigada. Dá vontade de ficar aqui batendo um papo, escutando você falar. E acho que eu vou sair dessa live direto para a minha planilha financeira. Não, estou brincando. Pessoal, obrigada. Mais uma vez aqui no programa Longevidade Unibis Cultural, com o nosso parceiro querido, Eduardo Lima. E agradeço de novo a Unibis, a Bradesco Seguros e até a próxima. Obrigado.